Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Orlandin e hoje eu trouxe 3 vídeos muito interessantes pra gente ver juntos aqui, vídeos rápidos aqui, e a gente comentar sobre e ver sobre os Coding Agents fazendo diferentes coisas na UiPath. Vamos falar também sobre qual é a capacidade dos Coding Agents, mas antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve aqui embaixo. Não vou enrolar muita coisa aqui, então bora pro vídeo. Eu já mostrei no meu vídeo passado o que são os Coding Agents e como instalar. Simplesmente, aqui ó, já trabalhei anos com RPA, fui dev durante muitos anos, depois líder técnico, líder de prática, e dá para dizer facilmente que essa feature aqui pode mudar muita coisa e vai mudar muita coisa no dia do desenvolvedor RPA, no dia de quem trabalha com RPA e até mesmo em como as empresas fazem a governança de todo o RPF. Cara, não só para escrever código, mas para testar esse código, entendeu? Até mesmo, cara, fazer code review desses códigos, verificar se tem problemas antes dele ir para produção, entendeu? E desenvolver agentes, desenvolver maestro, desenvolver flows, enfim, várias coisas, cara. Beleza? Vamos ver esse primeiro vídeo aqui juntos, tá? Então, ele é uma automação a partir de prompt, né? Então, ele cria ali o projeto, mesma coisa de como cria todos os outros tipos de projetos. Lembrando que já tá usando uma versão do Studio mais recente, ó, porque tem o terminal ali embaixo, tá? Ah, mas não tem essa versão mais recente instalada. Posso usar? Pode usar. Sim. É só colocar o terminal que tu já tem no teu computador, né? Então o CMD funciona. Aqui ele mostrou, tá? No vídeo. Ele tá utilizando um PDD, tá? Então assim, cara, melhor entrada é pedir pra ele, analisa o PDD, analisa o meu framework, tudo isso antes de começar. É um ponto muito importante, tá? A ponto de inspeção antes mesmo de tu fazer o design. Isso é bem importante. Aqui ele vai escrever o seguinte, ó. Implemente essa automação para cobrir o processo descrito no PDD tal, entendeu? Então ele referenciou esse PDD no Coding Agent começar a trabalhar. Lembrando que como ele abriu esse Cloud Code aqui no terminal, digita Cloud ali. Ah, mas precisa ter inscrição do Cloud? Se tu quiser usar os modelos do Cloud, tu tem que ter inscrição do Cloud sim, tá? Quanto melhor o modelo que tu usar, melhor, tá? Tem maneira de tu pegar a IA gratuita do Olama e colocar no Cloud Code? Tem, tá? E não é só Cloud Code que tu pode usar Codex, pode usar outros Coding Agents. Vamos lá? Beleza, ele tá aqui processando, montando o processo, tá? Isso aqui, cara, dependendo do que tu pede, pode demorar bastante coisa. Mas aqui a gente tem uma coisa bem importante, tá? Olha só, antes dele começar a codar, essa parte de tu fazer o perguntas de design. No prompt, no próprio prompt, tu pode pedir, cara, faz todas as perguntas de design que tu tiver. Quanto mais perguntas ele te fizer e mais perguntas tu responder aqui, melhor vai ser teu resultado. Ele pergunta aqui qual API que quer usar, a maneira que tu vai fazer a exceção, a maneira de transação, dependências e etc, tá? Então, vai fazendo aqui até ele tu ter uma visão boa, tu passar uma visão boa do que tu quer tecnicamente. Tu já passou o PDD, que é a parte de negócios, etc, né? O que tem que fazer, passo a passo, aquelas coisas todas. Agora, como é que eu vou colocar isso no meu R Framework? Qual é o tipo de modularidade ou boas práticas que tu tem que utilizar? Cara, coloca aqui. Não é bem boas práticas que tu deve colocar aqui, até porque a própria skill da UiPath já te dá boas práticas. Se tu quiser outras boas práticas em cima disso, é bom tu desenvolver tuas próprias skills, mas referenciando as skills da UiPath sempre, entendeu? Assim tu consegue ter coisas específicas da tua companhia, mas apontando para as skills da UiPath que são algo vivo, tá? E cara, começou a implementação aqui, tá? Ele passou um plano ali, um SDD, o usuário aprovou esse SDD por prompt mesmo, tá? E ele vai agora fazer as tasks dele aqui, vamos pular. Show, aqui ele disse tudo que ele fez, tá? E como vocês podem ver, foi construído aqui, cara. Tem todos os passo a passos aqui, os workflows construídos, tem todos os passo a passos ali, e ele poderia até mesmo executar aqui, que isso aqui, não deu certeza que daria certo aqui o caso desse vídeo, mas, cara, se não der certo, só tu avisar ali a IA que ela tem questões suficientes para ir ajustando isso para ti. Senso crítico é muito importante, tá? Não 100% confiar na IA, olhar o código e etc. é muito importante, tá?
Cara, interrompi o vídeo aqui rapidinho para falar que ser um dev executor nunca foi o ideal, né? O dev tem muitas coisas por detrás disso que devem ser incrementadas, mas se tu quer deixar de ser um dev executor, que principalmente agora nessa era de IA tá ficando para trás, e quer se tornar um dev que entende de validação, entende de arquitetura, entende como projetar as coisas, entregar 10 vezes mais rápido utilizando inteligência artificial, tem um link aqui, automaclass.com.br, tu pode colocar aí no teu browser ou mesmo clicar aqui na descrição e tu pode baixar um guia gratuito de coding agents e como se portar nessa era de IA como um desenvolvedor, certo? Também, para quem quiser, no automaclass.com.br pode achar aí a página de mentoria, para quem tinha me pedido mentoria, tá aí também, é um lançamento do canal Automaclass, fica o guia gratuito aí para vocês. Valeu! Vamos olhar o segundo vídeo aqui. O segundo vídeo é como a gente faz isso com UI Automation. Tu deve estar se perguntando, cara, beleza, eu vi ali que ele consegue botar as atividades, mas como é que ele vai capturar seletor para mim, né? Entendeu? Então vamos ver como é que ele faz. Ele escreve aqui, crie um novo workflow que crie um empregado, né? Um employee via UI Automation, utilizando automação UI, baseado nas informações recebidas da transação da queue. Então, beleza. Então, cada transação da queue vai ser um employee, né? Vai ser um empregado ali que teria que ser criado via UI. E ele tá aqui com o sistema UI que a UiPath vai inspecionar e vai clicar em New Employee e vai fazer o passo a passo e assim vai, entendeu? Então, o próprio Coding Agent pode navegar no sistema e pode pegar os elementos UiPath e colocar isso tudo no Object Repository. Pode. Incrivelmente pode. Tá? Antes ele não tinha essa permissão toda para fazer. Antes tu até poderia usar o coder para ler o código que tu já fez. Mas, cara, o que permitiu tudo isso aqui que tu tá vendo acontecer é a UiPath CLI, entendeu? E ainda mais, o que permite ele saber exatamente o que fazer é as skills da UiPath. Inclusive, cara, em questão de 2 dias, às vezes, sai 40 commits no repositório oficial da UiPath, lá no GitHub, das skills. Então, cara, essas skills estão sendo muito atualizadas, muito testadas o tempo todo, tá? E tu ainda pode desenvolver as tuas skills, colocar em cima dessas skills e referenciar essas skills e, cara, tu consegue ter coisas específicas da tua companhia, mas seguindo boas práticas da UiPath e sendo entregue dessa forma, tá? Então, cara, muito interessante. Como tu pode ver aqui, ele terminou de implementar, temos aqui cliques, temos use browser e etc, tudo UI, e cara, conseguiu mapear todos os seletores aqui também, tá? Então, sem problema nenhum, tá? Então, cara, é um avanço assim, muito grande, cara, muito grande mesmo. Aí tu vai me perguntar se eu fiz uma análise técnica do código. Fiz, tá? Fiz uma análise técnica do código. Fui rigoroso e simplesmente, olha só, quando eu percebi que ficou ruim quando eu não fiz uma etapa de discovery muito boa, quando eu não passo um PDD, ou quando eu não peço pro Coding Agent me fazer pergunta. Quando eu deixo muito genérico, ele vai lá e ele faz, por exemplo, eu quero um projeto com um Dispatcher e Performer. Ele vai lá, cria um projeto pro Dispatcher, um projeto pro Performer, etc. Não é o que eu quero. Mas eu também não fiz ele me perguntar, então ele adivinhou, entendeu? O que seria melhor. E então, cara, assim, ó, tem a skill ali que vai fazer essa distinção e vai ver o que é melhor, mas eu quero o projeto de uma forma. Eu enxergo o projeto com a arquitetura de uma forma. E é importante que eu reflita isso pro meu Coding Agent, que eu faça ele entender isso. E a arquitetura sempre foi o mais importante. Codar não foi o mais importante. Pensar nessa arquitetura sempre foi o mais importante. E principalmente agora. E tu precisa fazer isso refletir, beleza? Cara, agora Code Review, tá? Code Review é algo que estamos testando, tá? Estamos internamente ali na UiPath testando, inclusive, para ver se, cara, é confiável mesmo isso aqui. E esse review aqui, tu pode simplesmente pedir assim, cara, faça um review aqui para tá pronto para produção aqui esse projeto. E ele tem algumas skills que vai fazer o review para ti, seja uma solução, seja um código que tu tem tudo para testar, seja um código offline que tu não consegue testar, ele vai fazer o que ele puder aqui e te pegar um relatóriozinho, tá? Testei isso aqui, eu particularmente já fiz muito code review na vida, tá? Então assim, eu sou bem crítico, principalmente com questões de arquitetura. Então eu olho pro código,
mas principalmente eu We fico me opened the perguntando project in sobre questões UiPath de Studio to address arquitetura. the findings. E também penso Coding na Agent parte de proposes the negócios. changes and Cara, we o approve usuário them. final, tu First, vai a connection pegar configuration that would have failed in um production. file, salvar Then, aqui no inconsistent workflow robô, calls. quando o usuário final tá Standardized esperando esse across the file em project algum so outro lugar, arguments stay entendeu? Tem que consistent. fazer perguntas assim, With all entendeu? fixes applied, the Pegar no automation is pulo, now more entendeu? robust and Então, ready for cara, pra deployment. mim, code review tem que ser bem Discover the crítico power nesse of UiPath for sentido. coding agents and how E you can transform automation mesmo into an assim, cara, intuitive experience today. eu peguei uma coisa, eu acho, uma ou duas coisas que ele não pegou, fazendo um review manual uma vez, né? Ainda vou testar mais isso. Mas, cara, ele é muito bom. Ele pegou muita coisa que eu não peguei. E uma questão de arquitetura que eu pensei, cara, essa aqui ele nem vai pegar. Que era o quê? Eu tinha um dispatcher lá que mandava itens pra fila. Só que toda vez ele mandava itens pra fila. Então, se eu terminasse a última execução no meio, ele iria deixar itens como new na fila e mesmo assim mandar esses itens repetidos pra fila depois. E a IA identificou isso e ainda mandou eu arrumar isso, cara. E muitas outras coisas que eu não tinha percebido no próprio código, entendeu? Eu gostei muito disso. Se substitui ou não, eu ainda tô testando, né? Pra ter certeza ou pra verificar isso bem. Mas, cara, com certeza acelera. Com certeza ajuda. É absurdo. É absurdo. Vocês precisam se atualizar disso daqui. E eu tô aqui pra ajudar vocês com isso. E também tô aqui pra ajudar vocês a... Cara, cada vez mais vocês vão ver que a arquitetura realmente importa nisso. Codar não importa mais tanto, mas assim, cara, a arquitetura que tu usa, as boas práticas que tu sabe e o entendimento que tu tem de passar um processo pra ele é primordial. E eu tô aqui pra te ajudar com isso, beleza? Então, cara, aqui ele deu um report, tá? Form automation into an Ele intuitive achou dois findings aqui, né? Então, um hard-coded connection significa que tem alguma conexão escrita ali sem apontar para o config, por exemplo, e a gente tem uma dependência do config que não estava sendo utilizada da maneira correta. Então, cara, é até algo bem específico e ele acha essas coisas, entendeu? Ele não acha só essas finds aqui, ele acha até mais, tá? Quando eu fiz agora, numa versão mais recente das skills, ele achou muito mais coisa, ele achou oportunidades de melhoria ali que eu falei, cara, pô, essa aqui para arquitetura, perfeito, cara, perfeitas soluções, tá? Não tô dizendo que isso aqui substitui ainda, como eu disse para vocês, mas vou verificar. Beleza? Pessoal, é mais ou menos isso os vídeos, tá? E o que mais eu quero falar para vocês aqui? Cara, vou falar de coisa um pouquinho mais chata, mas de qualquer forma, cara, olha como isso é importante. Para mim, tá? Durante os anos de experiência como desenvolvedor e depois como, enfim, outras coisas, liderança técnica e assim vai. Cara, eu percebi que o mais importante era tu fazer uma arquitetura e uma etapa de design bem fechada antes. Isso poupa muito durante o desenvolvimento. Sendo crítico aqui, eu passei um PDD, eu queria ver ele fazendo algo com um projeto complexo, não só com XAML comum, não só com um agente, não só com coisas separadas. Eu quero um projeto complexo. Então eu fui lá no Acme, que é um site da própria UiPath, que tu pode testar teus robôs, tá? E pedi assim pra IA fazer um PDD pra mim, né? Fez um PDD muito bom, inclusive aqui com screenshots e tudo mais, e me descreveu todo o processo aqui. Cara, eu fui, depois disso, eu pedi pra ele ler o PDD e pra ele fazer um SDD pra mim, tá? E tem skills pra fazer SDD aqui, tá? Na UiPath. E cara, ele fez um SDD que eu falo assim, cara, na outra empresa que eu trabalhei, a gente costumava a fazer arquitetura. Então, desenho de arquitetura no Draw.io. Então, esse invoke aqui vem depois desse, assim vai. E, cara, isso era muito bom pra gente, porque a gente identificava precocemente problemas na arquitetura, resolvia antes de ser desenvolvido e a gente tinha um fluxo muito organizado nesse sentido. E, cara, realmente acredito nisso. Mas, cara, colocar isso aqui no SDD aqui foi muito importante. Olha só. Esse SDD aqui completinho, diz todos os requirements que estão dizendo lá no PDD, então tu já reflete aqui, um overview do processo, e aqui, cara, foi eu discutindo com a IA me fazendo perguntas e eu respondendo, cara, eu quero a arquitetura dessa forma, eu quero daquela outra forma, entendeu? Aqui tu vai usar regex e não document understanding, por exemplo. Aqui tu vai fazer
o Dispatcher e o Performer. E aqui eu fiz tudo isso, cara, tudo isso em um RE Framework totalmente personalizado, totalmente diferente. Então, cara, com JSON config ao invés de config no Excel, por exemplo. Cara, para simular a tua empresa, por exemplo, que utiliza um RE Framework diferente, entendeu? Cara, ele deu conta, de verdade, cara. De verdade, um SDD muito bom. O que tá no scope, o que tá fora do scope. E isso aqui, para mim, é muito bom. O mapeamento do processo. Então, o que vai ficar no Dispatcher, o que vai ficar no Performer. Aí chega no Performer, ele diz aqui, ó, achar item da queue, não, ou sim, daí sim, Open Invoice Work Item, download não sei o que, os itens obrigatórios estão válidos, não, então vai voltar para revisão da área de negócio. Tá válido, pesquisa por Vendor Tax by ID, verifica se o vendedor existe e se existe, adiciona os invoice details, né? Se não existe, manda um e-mail de follow-up pro vendedor e aí volta o work item as rejected. Cara, não é a mesma coisa que tu abrir todos os workflows para fazer arquitetura, mas, cara, isso aqui é uma visão muito boa, cara. Essa visão aqui, para mim, ela é vencedora, ela é necessária. E aí, a gente tem aqui um step by step muito bom aqui, né, de aplicações, as etapas do processo, as regras de negócio, a gente tem aqui algumas outras definições importantes e também temos exceptions, tá? Error handling e assim vai. Então, cara, completinho aqui para ti, até mesmo isso aqui que é muito importante, a estrutura de quais são os workflows que vão ser desenvolvidos, entendeu? Eu pedi para ele modularizar muito, porque eu gosto de o process no R Framework ser um orquestrador e não tu colocar as atividades, entendeu? Para mim essa é uma boa prática primordial. E, cara, aqui ele tem, ele modularizou direitinho da maneira que eu esperava. Então, cara, muito, muito bom SDD. É isso por hoje, tá? Comenta aqui embaixo, eu posso trazer um projeto complexo do zero aqui com vocês e codar junto, ou até mesmo abrir uma live aqui com vocês. É isso, um grande abraço, tá? E até a próxima.